Hoje a gente vai mergulhar na história de um homem que recebeu um chamado. E não era um chamado qualquer, era algo que parecia impossível. Uma daquelas coisas que não só vira a vida de alguém de cabeça para baixo, mas que muda o curso de toda a história. Pensa só, como seria receber uma ordem para largar tudo, absolutamente tudo que se conhece? É uma mistura de empolgação com um baita medo, né? Pois é bem nesse ponto que a nossa jornada de hoje começa. Então, vamos conhecer o nosso protagonista. O nome dele é Abrão. E um belo dia, ele ouve uma voz. Mas olha, não é uma voz qualquer, tá? É a voz do próprio Deus. E essa voz vem com um pedido que, sinceramente, soa como algo impossível de se fazer. A ordem foi essa, bem direta, mas ao mesmo tempo super radical, né? Largue tudo que é familiar, tudo que te dá segurança. E o destino? O destino era uma incógnita total, um lugar que ele nem sabia onde ficava no mapa. E é aqui que a coisa fica intensa, porque não tinha mapa, não tinha Waze, não tinha nenhuma explicação detalhada. Era basicamente isso, vá. A única coisa que Abrão tinha era uma promessa. Era um salto de fé no escuro, total e completo. Ok, então a pergunta que fica é: que promessa era essa, afinal? O que poderia ser tão grandioso a ponto de convencer alguém a fazer uma loucura dessas? Vamos dar uma olhada no que estava em jogo. O que foi oferecido em troca desse passo de fé gigantesco. E a promessa era, uau, absolutamente monumental. Ela vinha em 3 partes. A primeira, Abrão teria uma descendência enorme, tão grande que se tornaria uma nação inteira. A segunda, o nome dele se tornaria famoso, sinônimo de respeito. E a terceira, que talvez seja a mais impressionante de todas, através dele, de alguma forma, todas as famílias da Terra seriam abençoadas. Parece um acordo irrecusável, né? Mas sempre tem um mais. A história coloca um pequeno, ou melhor, um enorme obstáculo no caminho. Um detalhezinho que fazia justamente a primeira parte da promessa, a da descendência, parecer, bom, impossível. E o detalhe era esse aqui. Abrão tinha 75 anos de idade. 75! Vamos lembrar que naquela época, essa já era uma idade bem avançada. Começar uma família? Complicado. Começar uma nação inteira? Soava como piada. E como se não bastasse, tem mais. A sua esposa, Sara, era estéril. Eles já eram um casal de longa data e nunca tinham tido filhos. Então, a pergunta é óbvia. Como é que um casal de idosos, sem filhos, poderia dar origem a uma nação inteira? Essa é a grande tensão no coração dessa história. Mas o mais incrível é que, apesar de tudo isso, Abrão acreditou. Ele foi lá e fez. Só que acreditar não significou um caminho livre de problemas. Muito pelo contrário. Os desafios, as provações, elas começaram praticamente no dia seguinte. E ele obedeceu sem hesitar. Juntou Sara, o sobrinho Ló, pegou todos os seus bens e pé na estrada. Depois de uma longa viagem, eles finalmente chegam no destino, uma terra chamada Canaã. E lá, Deus aparece de novo para ele e confirma: é aqui. Essa terra é para os seus descendentes. E para marcar esse momento, Abrão constrói um altar, como um sinal de fé e gratidão. Só que a tranquilidade durou pouco, bem pouco. Logo depois deles se estabelecerem, uma fome terrível atinge a região. Pensa no balde de água fria. Eles são forçados a sair da terra que tinha acabado de ser prometida para eles e ir para outro lugar, buscar refúgio no Egito, um lugar totalmente desconhecido e poderoso. E lá no Egito, o desafio muda. Não é mais a fome, é algo interno, o medo. A gente tem que entender o contexto da época. Um governante poderoso via uma mulher bonita e podia simplesmente pegá-la para si. E o marido? Bom, ele era um obstáculo a ser eliminado. A beleza de Sara, de repente, se tornou um perigo de vida. E Abrão, mesmo sendo esse homem de fé, sentiu um medo muito real. Então, movido por esse medo, ele bola um plano. Um plano bem arriscado. Ele pede para Sara dizer que é irmã dele. Agora, isso é interessante. Tecnicamente, era uma meia-verdade, porque eles tinham um parentesco. Mas, na prática, o que isso fazia? Colocava ele na posição de protetor da irmã, e não de marido. Era uma tática de sobrevivência, sabe? Mas que, claro, deixava ele numa situação moral bem complicada. E como era de se esperar, essa decisão deu muito problema. Quase deu tudo errado lá no palácio do faraó. Mas o ponto principal aqui é outro.
A história mostra que, mesmo com essa escolha, digamos, questionável de Abrão, a proteção divina não o abandonou. Houve uma intervenção e, no final das contas, eles conseguiram sair do Egito sãos e salvos. Então eles saem do Egito não só em segurança, mas muito, muito mais ricos do que quando entraram. Parece ótimo, né? Só que, ironicamente, é essa riqueza toda que vai acender o estopim do próximo grande conflito deles. A prosperidade foi absurda. Tanto Abrão quanto o sobrinho dele, Ló, ficaram com tantos rebanhos, tantos bens, que era difícil até de contar. Era uma bênção material gigantesca. Mas como a gente acabou de ver, o que parece ser uma solução, às vezes vira a fonte de um novo problema. E o problema foi exatamente esse: sucesso demais. A terra onde eles estavam simplesmente não comportava mais os rebanhos gigantescos dos dois. E aí o que acontece? Começa a disputa. Disputa por pasto, por água. E logo as equipes deles, os pastores de Abrão e os de Ló, começaram a brigar feio. A família estava rachando por dentro. Isso leva a uma decisão inevitável. Eles precisam se separar. É um ponto crítico na jornada. Mas a grande questão é: quem vai ter o direito de escolher a terra primeiro? Essa decisão vai trazer a paz que eles precisam ou vai ser a semente de ainda mais problemas lá na frente, talvez até colocando a promessa de Deus em risco? Bom, essa é uma cena para os próximos capítulos.